Olá, boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Nosso tema hoje, como vender mais. Para contar um pouco sobre isso, eu acho que você vai gostar muito do que você vai ouvir. Eu tenho aqui no estúdio comigo a Alessandra Ferreira, ela é diretora do Great Group, e a Tainá Veras, que é gerente de marketing, e elas vão contar um pouquinho como implementar uma venda de sucesso. Sejam bem-vindas, é muito bom contar com vocês aqui. Obrigada, Paola. Uma das coisas, esse programa está sendo ao vivo, então se você tem perguntas, gostaria de fazer algum comentário, basta você colocar embaixo da sua tela, tem um campo para você pôr seu nome e o seu comentário, a sua pergunta. Clicou em enviar, nós vamos receber aqui no estúdio e elas respondem ainda hoje para você. Então vamos começar falando desse tema vendas. Vocês que têm no Great Group uma grande especialidade que é consultoria para pequenas e médias empresas. Então, acho que é bem dirigido para o nosso público de pequenas e médias empresas. Para começar, eu queria saber como é que funciona, Alessandra, estrutura de rotinas comerciais. Quer dizer, vendas precisa ter rotina? Paula, é incrível, né? Às vezes a gente ouve muito as pessoas que trabalham com vendas falarem a respeito da valorização, da boa comunicação, mas o grande suporte a essa boa comunicação é ter uma rotina, é ter disciplina naquilo que se faz. O que deve ser um desafio, né, Alessandra? Porque normalmente o perfil de vendedor não gosta muito de rotina, né? É verdade. Até porque vendedor, hoje a gente estava num café da manhã falando a respeito, normalmente se torna vendedor não por ter planejado ser vendedor, né? Muitas vezes porque acabou trabalhando, tendo experiências positivas e se engaja, mas muitas vezes não se profissionaliza, vai usando o seu networking, vai usando o seu conhecimento. Né? Exatamente. Aí então vamos dizer, dentro dessa rotina, quais são os pontos mais importantes que seja um vendedor, seja um departamento de vendas tem que estruturar? É importante para se estabelecer essas rotinas que essa equipe de vendas ou esse vendedor tenha conhecimento do seu público-alvo. Ou seja, entenda um pouquinho o que esse público busca, o que eles estão querendo, pesquise um pouquinho o que ele está comprando, quais as satisfações ele tem em adquirir um produto seu. Aí vai ficar mais fácil de se estabelecer essa rotina, né, que vai sempre girar em torno de uma pré-venda, ou seja, se preparar para a venda, o que fazer no momento da venda, quando você está ali na frente do cliente, e principalmente pós-venda. Qual é a rotina? E dentro dessa estrutura, por exemplo, ter um momento de agendar visitas, isso, vamos dizer, a grande diferença existe quando é um varejo, mas quando a gente fala em vendas, eu falo de uma equipe de vendedores que vai no B2B, vai visitar outras empresas para oferecer o seu produto. Então, nessa pré-venda inclui uma sistemática para agendar visitas? Sim, então a gente sempre trabalha também com dois tipos de venda, né? A direta é um pouco mais consultiva. E a consultiva, principalmente, necessita muito dessa rotina. Então, depende do que você pretende ter como fechamentos, toda uma estruturação do que você vai fazer antes. Ou seja, quantas ligações você precisa fazer para realmente conseguir falar com quem você precisa, para agendar aquela ida à empresa, né? Principalmente no B2B, que nem é tão simples você conseguir falar com a pessoa que realmente é quem vai comprar. E que esteja disposta a te receber, né? Uma coisa para complementar também, Paola, que é muito importante, é assim, normalmente a gente tem várias formas de chegar até uma venda ou de receber um contato, como você falou, né? A gente tem essa busca pelo contato, mas a gente tem também o que a gente chama de uma prospecção mais passiva, né, onde o contato vem até a gente. Então, nesse sentido, as ferramentas de marketing, elas são muito importantes de divulgação, porque normalmente os contatos que chegam até você, eles já vêm muito mais qualificados, né? Então, a orientação nossa é sempre buscar fortalecer essas ferramentas, se comunicar com o mercado para que venha esse contato e, caso vá se comunicar, que busque trazer conteúdos relevantes e não só vender por vender. Não é só aquela conversa de vendedor, exatamente, né? Isso eu acho que é uma coisa importante, então, lembrar que você vai precisar de rotina, tanto para o receptivo quanto para aqueles clientes que você busca. Agora, falar em vendas, a gente pensa em metas.
Então, eu queria saber um pouquinho como estabelecer metas em vendas. Estabelecimento de metas para a equipe comercial tem que estar relacionada muito à expectativa de faturamento da área financeira, ou seja, da empresa como um todo. É necessário que haja um alinhamento entre financeiro, comercial e operacional. Afinal, uma vez que se vendeu, precisa que essa equipe esteja preparada para entregar, né? Normalmente, a gente faz sempre a meta um pouquinho além do que o financeiro busca. Precisa. Exatamente, precisa para que a gente consiga chegar próximo. Num equilíbrio, olha só que bacana. E eu queria entender qual que é a importância da meta para a venda. Por que que isso é fundamental para ter vendas de sucesso? A meta é importante porque ela serve como um grande indicador para o vendedor. Né? Acho que todos nós, seres humanos, somos motivados pela conquista, pela busca de algo. Então, se você for trabalhar numa equipe, numa empresa dentro da área comercial e não tiver o que você tem que alcançar, quais seus objetivos maiores, o que você vai conquistar com isso, fica meio desmotivador essa rotina toda que você vendedor tem. Precisa desse estímulo, né? Dessa motivação. E até pela questão do feedback, de passar um posicionamento para o restante das áreas, né? Então, se você não tem uma meta e alguma expectativa que as outras áreas criem ou que a diretoria crie, né, em relação às vendas comerciais, qualquer venda serve, né? Qualquer coisa é motivo de comemoração e às vezes não supre essa necessidade financeira. E em alguns momentos, às vezes não só financeiro, até operacional. A Sim. empresa está precisando complementar e aumentar o faturamento numa determinada região ou num horário do dia. Então, você tem que fazer um trabalho. Agora, é muito comum você estabelecer vendas, metas em vendas e não conseguir cumprir. Nem meta e nem aquilo que planejou. Por que que isso costuma acontecer? Como medir se o meu plano está sendo efetivo? Normalmente isso ocorre, Paula, por uma falta de acompanhamento um pouco mais contínuo. Ou seja, se deixa para medir o resultado muito no final. Olhou no final do mês, não dá para fazer mais nada. Exatamente. Então, se você estabelecer uma meta mensal e medi-la semanalmente, esse líder ou esse vendedor tiver a disciplina de sempre perceber qual o gap dele em relação à meta, ele vai ter tempo hábil para tomar as decisões necessárias para alcançar. Olha só, isso é coisa muito importante. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a negociação em si. Um dos maiores desafios na hora que eu estou na frente do cliente é fazer fechamento, né? Porque dar uma boa explicação, primeiro entender a necessidade do cliente, dar uma boa explicação sobre os benefícios do meu produto, mas tem muitos vendedores que acabam emperrando nessa hora do fechamento. Faz um trabalho maravilhoso, mas não volta com o pedido assinado. Como fazer? Quais são as dicas? Um pouquinho desse acontecimento está relacionado à insegurança até do vendedor, né? Então, é importante que o vendedor trabalhe a sua autoconfiança, e isso tem uma série de ferramentas que ele pode fazer para, quando estiver à frente do cliente, ter essa percepção de que é o momento. Não só dele, mas também do cliente, né? Ter a percepção do que o cliente busca para fechar. Porque trazer o fechamento está relacionado com o fato de entender o que o cliente precisa para tomar decisão. Ou seja, alguns clientes precisam entender que, para tomar decisão, qual resultado ele vai ter com aquilo. Você explicou muito bem, mas não disse para ele o que ele vai ganhar. Outros precisam de reconhecimento. O que ele vai ter de reconhecimento ao comprar esse produto? Né? Tem alguns outros clientes que já precisam perceber qual inovação isso vai trazer para a empresa dele. Então, entender o perfil desse cliente, a necessidade dele, o que vai ser o gatilho para o fechamento. E então, nessa hora chama ter atitude. Aquilo, já que você vai ter esse benefício, então, agora, quanto mais rápido você adquirir esse produto, mais rápido você começa a ter o benefício. Você nem vai precisar ter o esforço de fazer a pergunta do fechamento. Ele mesmo vai te falar, então, por isso que eu quero. Olha que bacana. Uma coisa legal também, Paola, é entender, além de entender o que move a pessoa, entender qual o perfil dessa pessoa no sentido de como ela entende tua informação. Então, a gente tem, normalmente, várias, né, ferramentas que ajudam nesse sentido, mas a gente costuma usar a questão do visual, do olfativo e do sinestésico, né? Então, o que significa isso?
você precisa entender como essa pessoa que você está falando costuma processar. Se ela é uma pessoa visual, normalmente é mais importante você se dedicar numa apresentação que seja melhor, num PowerPoint legal, ou então ela vai ter uma necessidade de falar bastante o que ela precisa. Né? Se ela é uma pessoa sinestésica, transferindo isso para uma loja de roupa, por exemplo, é uma pessoa que não vai comprar nada sem provar. Né? Ou para uma empresa que não vai comprar nada sem uma amostra grátis, que a gente chama. Então, você precisa proporcionar isso para ela. Olha que bacana, importante isso. Eu queria falar agora um pouquinho de funil de vendas. Começar, o que é funil de vendas? Escuta muito, mas nem todo mundo sabe o que é e como usar. Funil de vendas é uma ferramenta bastante simples, né, olhando de uma forma macro, mas que ela é muito orientativa para o vendedor. Ou seja, você vai ter que pegar algumas poucas informações de forma macro. Qual o número, por exemplo, uma empresa que faz orçamentos, né, faz algumas, envia algumas propostas. Vende cortina, serviços ou produtos, exatamente. Quantas propostas ele enviou num X mês? Isso em quantidade e em valor. Quanto em valor foi de proposta? Aí ele vai comparar isso com o quanto ele conseguiu fechar. Okay. Essa comparação do número de fechamento com o número de prospecção, de orçamento, vai dar uma taxa de sucesso para ele. Essa taxa de sucesso é que vai orientar o que é que ele precisa tomar de ação. Se ele tiver muito orçamento e pouco fechamento, significa que ele está errando em algum passo durante esse processo onde o cliente já está em contato com ele. Ou o preço não está legal, ou ele não apresenta bem. Não sabe fazer a fechamento. Isso, ou não traz para o fechamento. E se for o contrário, se ele tiver bastante prospecção, né, se ele tiver pouca prospecção e de tudo bastante, que vem, fecha. Isso, exatamente. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa prospectar mais, aumentar, divulgar mais e aí ter mais chance. Olha que bacana. É uma forma de controlar, né, Tainá? Isso. E, na verdade, uma coisa que é o grande desafio de todas as empresas é fazer o quê? É fazer com que o funil ele seja reto. Né? Por que chama funil de vendas? Porque, normalmente, né, o funil ele é um triângulo invertido. A gente tem a parte de cima grande, normalmente, no que a gente faz de prospecção. Exatamente, os possíveis clientes. E o final, né, do funil, que seria menor, que é o número de fechamento. O maior desafio é justamente você alargar um pouco esse funil e ter várias propostas que culminem em fechamento e em taxa de sucesso. Olha só. Então, para a gente ir fazendo um fechamento de todo esse bloco, que dicas para uma pessoa se tornar um bom vendedor? O que vocês poderiam trazer de dicas? Então, na minha percepção e na minha experiência, né, de área comercial, o principal ponto que um vendedor deve atentar é conhecer bem quem está à frente dele, ou seja, entender um pouco mais de pessoa. É importante saber do seu produto, é importante saber o seu processo, seguir as suas rotinas, né, ser disciplinado, mas entender e perceber quem está à sua frente. Porque você só vai conseguir fazer uma venda efetiva uma vez que você oferecer aquilo que vai realmente ajudar e contribuir para o que a pessoa que está na tua frente precisa. Olha só que bacana. Então, um belo desafio, né? E aí, até nesse momento, eu vou trazer para vocês um vídeo. O Sebrae acaba de lançar uma nova ferramenta que se chama Planeje Fácil. É uma ferramenta que te ajuda no planejamento. Quem sabe, você que está aí nos ouvindo, está com vontade de implantar um funil de vendas, de implantar uma rotina mais estruturada em vendas. Você vai poder utilizar essa ferramenta aqui, o Sebrae São Paulo acaba de lançar para te auxiliar no caminho, em definir o que você precisa fazer passo a passo para implantar tudo isso. Então assista conosco esse vídeo e nós já voltamos. Olá, empresário! Que legal que você está interessado em usar o Planeja Fácil do Sebrae São Paulo, um passo a passo para o planejamento da sua empresa. Pode ter certeza que ele vai te ajudar a fazer o seu planejamento de maneira muito simples. Você vai começar observando o cenário, identificar o que ajuda e o que atrapalha a sua empresa. Anote os pontos fortes, por exemplo, dinheiro em caixa, clientes fiéis, e também identifique os pontos fracos. A loja é pequena, a equipe não tem muita experiência. E fique de olho também no seu mercado.
nas ameaças e nas oportunidades. Observe as tendências. A chegada de um novo shopping, a ampliação da área de atendimento. Agora, baseado nessas observações, você prioriza suas ideias e escolhe quais são os seus objetivos. Aí, você decide qual é o seu principal objetivo. Abrir outra loja, por exemplo, e inicie o seu planejamento. Liste as ações, os recursos, o tempo de início e término e qual é o custo. Depois de prever tudo isso, aí você faz. Está na hora de partir para o plano de ação. O que exatamente deve ser feito? Por que fazer isso? Quando deve iniciar e terminar? Quanto vai custar? Como que será realizado? Quem é o responsável pela execução? E onde será realizado? Todas as tarefas você acompanha visualmente no cronograma. Os indicadores de que tudo está dando certo são facilmente verificados mês a mês. Aqui, a primeira tarefa é reformar o local e o indicador é o imóvel pronto. Já o resultado esperado deve estar alinhado ao objetivo. Aqui, o indicador de resultados é faturar, em 12 meses, R$120 mil. Por exemplo, no primeiro mês está previsto R$10 mil e foi realizado R$9.500. Quase atingimos o indicador. Nos próximos meses, a equipe deve vender mais. Durante o preenchimento do quadro, dá para você analisar os custos previstos e realizados das ações. Aqui ainda temos um banco de ideias para as próximas conquistas. E aqui dá para fazer anotações sobre o que você aprendeu com esse planejamento. Isso ajuda a atingir outros objetivos. É importante que você use papéis coloridos. O quadro Planeja Fácil deve ficar fixado no local de trabalho para ser visto por todos os envolvidos nos objetivos. Muito bem, o Sebrae São Paulo deseja sucesso para você e sua empresa. Bons negócios! Ok, estamos aqui de volta. Acho que você gostou dessa ferramenta. Entra no site do sebraesaopaulo.com.br e você vai ter mais detalhes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos falando um pouco mais sobre vendas e marketing, como alcançar o seu cliente. Até já!